Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Essa lei dispõe sobre proteção de dados pessoais e altera a Lei 2.965, de 23 de abril de 2014, que é a Lei do Marco Civil da Internet. Essa lei ela foi promulgada, como eu já falei, em 14 de agosto de 2018, o período de vacância dela são de 18 meses, e ela entra em vigor efetivamente a partir de 14 de fevereiro de 2020. Bom, esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A disciplina de proteção de dados pessoais tem como fundamentos 1. O respeito à privacidade. 2. A autodeterminação informativa. 3. A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. 4. A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. 5. O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. 6. A livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor. E 7. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Essa lei aplica-se a qualquer operação de tratamento de dados realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, independente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional. A atividade de tratamento tem por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular neles se encontre no dado da coleta. Executa-se no disposto do inciso 1 desse artigo Bom, em seu capítulo 2, ela dispõe sobre o tratamento dos dados pessoais. Ela fala sobre os requisitos para tratamento de dados pessoais, requisitos para tratamento de dados pessoais sensíveis, requisitos para tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes e dispõe sobre o término do tratamento de dados. No capítulo 3, ela traz os direitos do titular. Em seu capítulo 4, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais pelo poder público. Fala das regras e responsabilidades. No capítulo 5, dispõe sobre as transferências sobre as transferências internacionais de dados. No capítulo 6, dispõe sobre os agentes de tratamento de dados pessoais. E nesse capítulo 6, ela traz a figura do controlador e do operador de dados pessoais. Cria a pessoa do encarregado pelo tratamento de dados pessoais e a responsabilidade e o ressarcimento de danos. No capítulo 7,
é tratado da segurança e das boas práticas, onde ela dispõe sobre a segurança e o sigilo de dados pessoais e as boas práticas e governança, como que deve ser tratado. Capítulo 8 dispõe sobre a fiscalização e nela estão dispostas as sanções administrativas e punições. E em seu capítulo 9, ela trata da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Ou seja, ela cria esse órgão de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, e o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Bom, pessoal, feito essa breve explanação sobre o escopo da Lei 13.709, agora nós vamos falar um pouco aqui sobre os principais aspectos dessa lei para o nosso dia a dia. Então, primeiro, a lei ela exige um consentimento explícito para a coleta e uso de dados e obriga a oferta de opções para os usuários visualizarem e corrigir e ou excluir esses dados. Todos poderão saber como as pessoas jurídicas públicas ou privadas coletam e armazenam seus dados. Ou seja, quem aí que nunca recebeu um e-mail ou um telefonema de empresas, de cartão de crédito, telemarketing, ou seja, com essa nova lei, essas empresas elas têm a obrigação de informar o usuário onde que eles conseguiram esses dados e, principalmente, elas precisam do consentimento explícito do usuário para manipular esses dados. E isso eu acho que é um ponto bastante significativo da lei. Outro ponto é que esses agentes públicos eles devem informar por quanto tempo conservam esses dados e com quem os compartilham. E o outro ponto fundamental, que é até objeto da profissão do analista de sistemas, é que com a efetiva aplicação dessa lei, as empresas passarão a ter a necessidade, ou melhor, elas serão responsáveis pelos dados pessoais que elas armazenam e manipulam. Ou seja, elas terão que prestar contas sobre os dados pessoais. E para isso, será necessário, a meu ver, um investimento em sistemas, em mecanismos de proteção para esses dados. E eu acho que é nesse ponto aí que a profissão de analista de sistemas sofrerá um impacto positivo com a aplicação dessa lei. E aí eu espero que com essa apresentação tenha sido proveitosa para esclarecer e os aspectos dessa lei 13.709. E espero que surjam outros fóruns aí para tentar aprofundar mais nos artigos efetivos da lei.
sobre cada capítulo dela. Ok? É isso aí e uma boa noite. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso amigo Elcimar está falando. E o que isso muda para nós no mercado de trabalho? O que acontece com o analista e com o desenvolvedor no caso dessa nova lei? O que acontece é o seguinte: com essa nova lei, teremos exigências agora que as empresas terão de cumprir, como a proteção dos dados, as novas formas dos termos e condições que as pessoas aceitam ao baixar um aplicativo ou criar a conta em alguma rede social, e-mail, site de vendas, tudo isso entra na conta. E o que acontece agora? Essa parte tem que ser discriminada parte a parte. Como esses dados serão coletados, quais dados serão coletados, qual a finalidade desses dados, com quem eles serão compartilhados. Outra coisa também que entra na questão é que esses dados terão que ser guardados e caso a pessoa necessite de saber quais dados são esses, como eles foram usados, ela tem todo o direito, ela vai procurar a empresa que coletou esses dados e pedir acesso a eles. Quais foram os dados coletados, qual foi o tratamento utilizado, qual a finalidade desse tratamento e com quem foi compartilhado esse dado. Aí entra o desenvolvedor e o analista. Este futuramente se tornará um mercado de trabalho bastante competitivo, porque empresas terão que se adequar tanto na segurança como nas novas formas de tratamento de dados. Agora não poderá mais ter aquele tratamento de dado genérico. Pegava qualquer tipo de dado, coletava, armazenava, tratava e distribuía para as outras empresas. O que a gente tinha para falar? Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.